O retorno de Hugh Jackman como Wolverine para Deadpool 3 promete parar os cinemas. E já temos a confirmação de qual vai ser a roupa que o personagem vai usar durante esse encontro épico. É isso mesmo, você não entendeu errado. A volta do Wolverine nos cinemas será em grande estilo. E não é só isso não. Além disso, também temos algumas atualizações importantes sobre o filme. Então já chega nesse vídeo deixando seu like, se inscreve aqui no canal se por acaso for sua primeira vez aqui e aproveita e já enche esses comentários com a palavra-chave do vídeo de hoje, que vai ser traje clássico. Eu sou Eric Birelage e vamos junto para mais um vídeo. A tarefa de adaptar um visual de um personagem dos quadrinhos para o cinema nunca foi uma tarefa muito fácil, né não? Muitos heróis usam uniformes bastante coloridos e chamativos, algo que funciona muito bem nos quadrinhos e nos desenhos, mas facilmente passa do ponto quando a gente está falando de pessoas reais vestindo essas fantasias. Basta procurar qualquer filme de super-herói do passado, né? Cara, é uma roupa pior que a outra, né não? Esse desafio de ser fiel ao visual original de um personagem, mas sem exagerar no ridículo, sempre foi uma questão muito importante dentro da Marvel Studios. Existem aqueles personagens na qual é possível adaptar de uma forma mais natural, vamos dizer assim, como foi o caso da maioria dos Vingadores originais, tirando, é claro, o Gavião Arqueiro, que começou com um visual mais básico, vamos dizer assim, né, comparado com o que ele tem nos quadrinhos. Os outros heróis ficaram bem fiéis aos quadrinhos e isso agradou bastante os fãs. Tudo bem que alguns personagens foram ficando com trajes mais realistas com o passar dos filmes, como foi o caso do Thor e também do próprio Capitão América. Outros heróis foram mais fáceis de adaptar por conta de se tratarem de armaduras, como é o caso do próprio Homem de Ferro e também do Pantera Negra. Ainda existem os casos de heróis que nunca tiveram seu look aprovado pelos fãs, como o próprio Homem-Aranha do Tom Holland, que acabou sofrendo bastante críticas por causa do seu uniforme de computação gráfica, que fica bastante atrás do nível de qualidade dos visuais do Tobey Maguire, que ele usou na sua trilogia, e até mesmo do próprio Andrew Garfield em Espetacular Homem-Aranha 2. E quando a gente fala de outros filmes de super-heróis, agora focando nos mutantes, e além disso, os mutantes da Fox, a gente pode dizer com toda certeza que a produtora nunca teve bastante vontade de arriscar com os seus super-heróis e manter uma fidelidade aos quadrinhos. O uniforme da equipe tinha uma pegada muito mais básica, completamente diferente do que aquilo que a gente conhecia nos quadrinhos. Mas é claro que isso não durou tanto tempo assim, né? Até porque com o tempo o estúdio começou a ficar arriscando um pouquinho mais. Um baita de um exemplo disso é X-Men Primeira Classe, onde os jovens heróis utilizam suas roupas amarelas, de seus uniformes. Mas sem dúvida, pessoal, o principal acerto da Fox quando se trata de fidelidade aos quadrinhos, com certeza, foi a chegada do Deadpool em 2016. Muito diferente daquele visual completamente tosco que tivemos em X-Men Origins Wolverine, o filme solo do Mercenário Imortal chegou para ser uma referência. A gente pode afirmar com certa tranquilidade que isso é algo que a equipe do Ryan Reynolds se preocupa bastante. Até porque todos os personagens secundários que aparecem no segundo filme do Deadpool têm sim um visual bem fiel dos quadrinhos. E agora, com a chegada do Mercenário Imortal ao UCM, a confirmação de que teremos também o retorno do Wolverine de Hugh Jackman em Deadpool 3, é claro que a gente não teria esse assunto, passando batido. Afinal, nós nunca tivemos o Logan utilizando o uniforme parecido com aquele das animações e também dos quadrinhos. Até porque isso não é algo tão simples assim de fazer. O Wolverine entra naquela categoria de personagens que possuem um traje bastante chamativo nos desenhos. Então, normalmente, a Fox não tinha preferido arriscar tanto, em adaptar esse visual. A gente até teve uma provocada em um filme do Logan, onde a roupa clássica do Wolverine aparece dentro de uma maleta, mas a referência ela acabou parando por aí. Com o anúncio recente do Ryan Reynolds, junto com a estrela Hugh Jackman para Deadpool 3, muitos fãs começaram a teorizar algumas coisas sobre esse filme. A primeira delas, que foi respondida pelos próprios atores, era sobre a cronologia desse evento. Afinal, em 2017, a gente viu o fechamento de Logan, onde o protagonista chegou a morrer no final do filme. Mas já foi esclarecido pra gente que nada dessa trama vai ser alterada. O que veremos em Deadpool 3 vai se passar muito antes da aposentadoria do Wolverine em 2017. Sem falar que com o multiverso da Marvel Studios atualmente, essas coisas já não são mais um problema. A segunda questão que os fãs começaram a comentar desde o anúncio dessa nova parceria foi justamente o visual
visual do Wolverine no filme. Não é novidade para ninguém que a gente sempre quis ver o Hugh Jackman com o uniforme clássico dos quadrinhos, e parece que finalmente vamos ser atendidos. O famoso insider, o Daniel RPK, confirmou o visual do Wolverine nesse filme sendo aquele tradicional uniforme amarelo dos quadrinhos. E como eu disse para vocês, esse traje quase foi aproveitado no filme Wolverine Imortal, mas agora parece que finalmente veremos o Hugh Jackman usando ele para atuar ao lado do Ryan Reynolds em Deadpool 3. Tudo bem que, se tratando da Marvel Studios, eu imagino que esse uniforme será quase que totalmente feito em CGI, principalmente nas cenas de ação. Mas vai ficando logo tranquilo que eu acho que isso não deve ser algo que estrague a sensação de ver o Wolverine fiel ao que temos nos quadrinhos. Na verdade, isso até pode ajudar o Hugh Jackman, já que ele não é mais nenhum garoto, né? Atualmente o ator tem 54 anos, e o mais legal, pessoal, é que ele tá postando nas suas redes sociais algumas fotos e vídeos dele voltando a interpretar o Logan e também toda a sua preparação para reviver esse personagem. Mas convenhamos, né, pessoal, que vai ser difícil para ele conseguir repetir aquele shape que ele teve, né, nos primeiros filmes dos X-Men. Então ficar a maior parte do tempo com o uniforme bastante clássico do Wolverine, né, pro Hugh Jackman deve ser algo que vai ajudar muito ele. Talvez isso até tenha sido mesmo um ponto que ajudou o ator a voltar atrás e decidir que sim, ele vai querer reviver o Wolverine novamente. Até porque, né, a gente cansou de ver ele dizendo que ele não tinha mais intenções de interpretar o Logan e que o seu tempo como Wolverine já tinha acabado. Mas parece que as coisas agora, elas mudaram completamente. Dá pra ver nitidamente a empolgação do Hugh Jackman enquanto ele malha para recuperar o shape de Logan. Resta agora a gente saber se a Marvel Studios vai manter esse padrão com todos os mutantes. Afinal, o Wolverine não é o único X-Men com traje difícil de adaptar, muito pelo contrário. Vamos lembrar que em Deadpool 3 inicialmente estava programado para ser lançado em setembro de 2024, mas sofreu um adiamento de 2 meses. O jornalista Aaron Coach, do The Hollywood Reporter, revelou que o terceiro filme do Mercenário Imortal agora deve chegar aos cinemas em 8 de novembro de 2024. Esse atraso pode indicar que a Marvel vai dar um tempo maior para sua equipe de efeitos especiais, que atualmente, né, tem sofrido bastante crítica. Então, algumas produções que precisam de mais cuidado com o CGI acabaram mudando de data, e o Deadpool 3, né, acabou sendo uma delas. Mas esse atraso de 2 meses não vai alterar a programação das filmagens do filme, muito pelo contrário, elas devem começar já no começo do ano que vem. E como é de costume, né, pessoal, sempre que a gente tiver algum vazamento do set de gravações ou coisa assim do gênero, pode ter certeza que a gente vai trazer aqui no canal e manter vocês atualizados. Então vai logo se inscrevendo aqui no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nada e aproveita e comenta aqui embaixo quais são as suas expectativas pro filme. Gostou de saber que agora a gente vai ter o visual do Wolverine fiel aos quadrinhos? E não vai ser qualquer Wolverine, mas sim o Hugh Jackman retornando. Pois é, eu tô muito empolgado por esse filme e eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Não sai desse vídeo antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até aqui, um beijo, abraço e até a próxima. Tchau!